Nós vamos ler e ouvir a exposição dos versos 27 a 31. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, tu conheces o nosso coração, ó Deus, exatamente como o Senhor Jesus conhecia o coração dos discípulos. Tu sabes, Senhor, que há mais fraqueza em nós do que nós mesmos somos capazes de ver e reconhecer. E a tua palavra, Senhor, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Por isso nós rogamos a Ti, usa a Tua palavra, ó Deus, para nos fazer enxergar melhor, de fato, onde o nosso coração se encontra. Usa a Tua palavra, Senhor, para expor as fraquezas que nós nem mesmo conhecemos. Usa a Tua palavra para expor os desvios que nós ainda não percebemos. E ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a correr para Cristo. E ajuda-nos a receber de Cristo a graça que perdoa e a graça que fortalece. Que nós sejamos transformados por Tua palavra nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um teólogo que eu gosto muito, o nome dele é Michael Kruger, e em um de seus livros, ele conta a história de que em uma véspera de Natal, ele tinha viajado com toda a sua família para a casa de seus pais, e na véspera de Natal ele resolveu ir à noite para a igreja onde ele havia crescido, para um culto que ia acontecer ali naquele dia. A noite era escura e havia muita neblina. Eles fizeram um caminho que conheceram durante toda a sua infância, estacionaram às pressas e entraram na igreja com as crianças. Logo na entrada, ele viu algo que ele achou estranho, que ele não lembrava de ter ali na igreja. Havia uma fonte de água incomum, mas ele estava com pressa, não deu tanta importância e entrou na nave da igreja. Ele procurou rostos conhecidos, mas ninguém ali parecia familiar. E ele pensou apenas que os seus próprios familiares estavam ocupados em alguma atividade dentro da igreja. E aí, de repente, o culto, como ele achava que era o culto, começou com uma procissão solene. Pessoas vestindo túnicas brancas, incenso sendo queimado. Ele estranhou aquilo, a sua igreja não era daquela forma, mas ele imaginou, nossa, a nossa igreja deve ter mudado muito no decorrer dos anos, se tornou mais formal e mais litúrgica. E foi aí que ele prestou atenção. Atrás do púlpito havia um crucifixo, não uma cruz, mas um crucifixo com a imagem de Jesus pendurado. E aí, de repente, ele olhou para o seu irmão que estava ali com ele e a ficha caiu. Eles estavam numa igreja católica. O que ele não sabia é que, no decorrer dos anos, ao lado da igreja evangélica, onde ele tinha crescido, havia sido construída uma igreja católica, e a arquitetura era parecida com a da igreja onde ele havia crescido, e ele entrou na igreja errada por engano, estacionou na igreja errada, entrou na igreja errada e se viu ali numa missa em vez de um culto. Discretamente eles se levantaram, foram embora. Você já passou por uma situação parecida? Uma situação onde você achou que estava em um lugar, quando na verdade estava em outro. Você já andou por uma estrada achando que estava no caminho certo, mas terminou em um lugar bem diferente daquele aonde você queria chegar?
A Bíblia nos alerta, meus irmãos, muitas vezes, contra o perigo de nós acharmos que estamos em um bom caminho, quando, na verdade, nós já nos desviamos dele. A Bíblia nos adverte que nós podemos achar que estamos na direção certa, quando, na verdade, nós estamos nos desviando do alvo para onde somos chamados a chegar. E esse tema do desvio da fé é um dos assuntos mais preocupantes, mais graves e mais sérios, sobre os quais a Escritura solenemente nos adverte. Lembre-se de onde nós estamos, meus irmãos, no Evangelho de Marcos. Jesus acabou de celebrar a Páscoa com os seus discípulos. No meio da refeição da Páscoa, Jesus anuncia que um dos 12 é o traidor. E logo em seguida, Jesus institui o sacramento do seu corpo e sangue, o sacramento da ceia do Senhor, anunciando com isso que ele está prestes a morrer como o verdadeiro Cordeiro Pascal. E é logo depois de instituir a ceia do Senhor, e depois de eles terem cantado um hino e saído do cenáculo para o Monte das Oliveiras, é logo depois, talvez eles ainda estivessem a caminho do Monte das Oliveiras, quando Jesus diz as palavras do nosso texto: todos vós os escandalizareis. Esse é o aviso solene que Jesus nos dá, que ele dá aos seus discípulos naquela ocasião. Ele diz: quando eu for traído, quando eu for preso, quando eu for morto, todos vocês se desviarão do caminho. E esta, meus irmãos, é a mensagem que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta manhã. Verdadeiros discípulos podem se desviar do caminho, mas Jesus assegura que, por fim, todos os seus estarão onde ele estiver. Verdadeiros discípulos podem se desviar do caminho, mas afinal, no final, Jesus assegura que todos os seus estarão com ele onde ele estiver. Nós vamos então examinar esse tema do desvio de um verdadeiro discípulo em duas partes. Nós temos nos versos 27 e 28 uma profecia do desvio. Uma profecia do desvio. As palavras de Jesus, meus irmãos, aqui nos versos 27 e 28, elas têm um claro tom de profecia preditiva, isto é, Jesus está anunciando algo que certamente vai acontecer no futuro. Jesus está falando com os 12 sobre coisas, ou com os 11 possivelmente, porque a essa altura Judas já saiu para se encontrar com os fariseus, mas Jesus está falando com os apóstolos e está dizendo que algo certamente vai acontecer com eles. E o que é que essa profecia de Jesus descreve? Em primeiro lugar, preste atenção no fato de que Jesus disse que os seus discípulos se escandalizarão. Literalmente, meus irmãos, o que o verbo escandalizar significa no Novo Testamento é ser levado a tropeçar. Ser levado a tropeçar. Esse verbo no Novo Testamento, eles muitas vezes descrevem simplesmente alguém ser levado a cair em um pecado. Por exemplo, em Marcos capítulo 9, verso 42, Jesus diz assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. O verbo aqui é exatamente o mesmo, fazer tropeçar. Se você leva alguém ao pecado, você está numa situação muito grave. Mas na parábola do semeador, esse verbo aparece para descrever a semente que foi plantada em um solo rochoso. Lembra que Jesus fala de semente sendo plantada em 4 solos diferentes. Uma é semeada à beira do caminho, outra em solo rochoso, outra entre os espinhos e outra é semeada em boa terra. E essa semente que é lançada em solo rochoso, Jesus depois explica, são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra com alegria, mas quando vem o tempo da perseguição, Jesus diz, logo se escandalizam, logo são levados a tropeçar. Na parábola do semeador, então, esse verbo escandalizar descreve aquilo que nós conhecemos como apostasia, aquele desvio da fé que é total e final. A semente lançada no solo rochoso, ela nunca chega a produzir fruto de salvação.
Quando Jesus fala, portanto, de escandalizar-se, ele está falando desse desvio da fé. Ali na parábola do semeador, esse desvio é um desvio total, são aqueles que vão e nunca mais voltam. O que Jesus está dizendo aqui quando ele diz que todos os seus discípulos se escandalizarão? Nós vamos ver que Jesus não está falando de uma apostasia total e final, mas de um desvio temporário. Mas ainda assim, meus irmãos, Jesus fala com muita seriedade sobre esse assunto, porque Jesus escolhe descrever o desvio da fé com o mesmo verbo, com a mesma palavra que ele usa para descrever a apostasia. Jesus diz: todos vocês serão levados a tropeçar. Todos vocês se desviarão do caminho. Preste atenção nesse detalhe. Não apenas alguns, todos eles. Jesus anunciou que há um traidor dentre os 12, mas todos eles se desviarão. Todos os apóstolos serão levados a tropeçar. Agora você pergunta, o que causa isso? O que faz com que os apóstolos, todos eles, se desviem do caminho de Jesus em breve? Jesus descreve isso no verso 28, quando ele diz, ainda no verso 27, quando ele diz: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. A citação de Jesus é do livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, verso 7, onde o Senhor fala com a espada e diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. No texto de Zacarias, o Senhor dos Exércitos fala com a espada para que ela fira esse homem que é chamado do pastor, o meu companheiro. E Jesus, no nosso texto de Marcos, ele coloca a palavra ferir em primeira pessoa para deixar claro qual é o sentido da profecia. É o pai quem vai ferir a espada, o próprio filho. Como nós vemos também no livro do profeta Isaías, quando no capítulo 53, o profeta diz: ao Senhor agradou moê-lo. Ferirei o pastor. É o próprio Deus, Pai, quem vai ferir o pastor, quem vai ferir o seu companheiro, o seu próprio filho. E qual é o efeito disso? Quando o pastor for ferido, as ovelhas ficarão dispersas, isto é, elas serão espalhadas. A morte de Jesus, em breve, vai fazer com que os seus discípulos percam o norte. Eles vão perder o rumo, eles vão retroceder na fé e eles vão negar o Senhor. Jesus anuncia: todos vós os escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas tão logo Jesus anuncia esse terrível desvio, meus irmãos, ele assegura aos discípulos que aquele cenário não é definitivo. Veja o verso 28, ele diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus vai ser ferido e morto, mas ele ressuscitará. Os discípulos ficarão dispersos e serão espalhados. Mas depois da ressurreição, eles serão restaurados. Eles serão reunidos a Jesus. E Jesus vai adiante deles, isto é, Jesus vai encontrar-se com eles na Galileia. Que bela imagem, meus irmãos. A imagem é a de pequenas e fracas ovelhas que terão se desviado, mas que depois serão curadas, encontradas, curadas e fortalecidas pelo pastor ressurreto. A imagem é de um pequeno remanescente de pequeninos escolhidos que serão purificados e aperfeiçoados por um poderoso libertador que vai vencer a própria morte. E de onde vem essa segurança de que os discípulos vão ser restaurados do seu desvio? De onde vem essa certeza que Jesus anuncia que eles serão purificados de seus pecados e fortalecidos em suas fraquezas? Essa segurança, meus irmãos, essa segurança da profecia de Jesus, ela está justamente enraizada, arraigada
na missão de Jesus como pastor das ovelhas. Quando Jesus cita as palavras de Zacarias, ferirei o pastor, o que é que um israelita do Antigo Testamento, um israelita do primeiro século imaginava? O que é que ele tinha em sua mente quando ele ouvia falar de um pastor? Em primeiro lugar, é claro, eles lembravam de cenas que eles viam todos os dias pelas ruas e pelos campos. A profissão de pastor, a vocação de pastor, era uma das mais comuns naquele lugar, ali na Galileia, em toda a Judéia, em todo o mundo antigo. Um judeu do primeiro século era acostumado a ver pastores cuidando de seus rebanhos. E eles sabiam exatamente o que a profissão de pastor envolvia. O pastor é aquele que se encarrega de proteger e prover para as suas ovelhas. O pastor é aquele que leva as suas ovelhas para comer em pastos verdejantes. É aquele que conduz as suas ovelhas a beber em águas tranquilas. O pastor é aquele que, com seu cajado e com seu bordão, afugenta os inimigos e traz de volta as ovelhas que se afastam do caminho. A imagem do pastor sempre foi uma linda descrição de como Deus cuida do seu povo. E Jesus aqui usa essa imagem para lembrar os seus discípulos de que eles vão se espalhar, mas Jesus é o bom pastor que vai atrás de cada um deles. Mas o israelita do primeiro século não pensaria somente nessa situação geral da profissão de pastor que eles viam por todo lado. O israelita do primeiro século ouviria as palavras de Zacarias e pensaria num pastor que se tornou rei. A imagem de um pastor que havia de vir aparece no Antigo Testamento tantas vezes para mostrar ao povo que um rei semelhante a Davi, mas muito melhor do que Davi, estaria para chegar. E esse rei, ele iria recolher em seu rebanho, ele iria juntar em seu aprisco todas as ovelhas espalhadas do Senhor. Os israelitas estavam acostumados a esperar com fé por essa promessa de que um dia um pastor rei se manifestaria. E Jesus diz, quando eu morrer, vocês vão ser espalhados. Mas quando eu ressuscitar, como pastor, eu vou recolher todos vocês e vou na frente de vocês, caminhar com vocês até a Galileia. Mas o judeu do primeiro século, ele ouviria essa profecia e não pensaria só na profissão do pastor, ele não pensaria só na figura de Davi, do rei pastor, ele pensaria, claro, no pastor divino. Ele pensaria nas palavras que o próprio Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor. Jesus é não apenas um pastor rei humano como Davi, mas ele é o próprio pastor divino que vem à frente das suas ovelhas, cuidando delas, protegendo-as, provendo para elas, caminhando pelo vale da sombra da morte com elas. E mesmo quando elas se desviam do caminho, esse rei pastor divino vai e busca cada uma das ovelhas que se extraviou. Essa profecia de Jesus aos seus apóstolos, meus irmãos, nos ensina verdades muito importantes. O que é que você pode aprender com essa profecia? Em primeiro lugar, eu quero que você ouça o alerta de Jesus. Jesus nos alerta aqui que o desvio de um verdadeiro crente é uma realidade. Verdadeiros crentes podem se desviar e muitas vezes se desviam dos caminhos de Jesus. E o que é que eu quero dizer, meus irmãos, quando eu falo do desvio de um verdadeiro crente? O que é que a Bíblia quer dizer quando fala de um verdadeiro crente se desviando? A Bíblia, quando não usa essa palavra desvio para falar das falhas e fraquezas que como crentes todos nós sabemos que temos. Eu sei que cada um de nós aqui é bem consciente de nossas falhas, de nossos pecados, de nossas fraquezas. Mas se nós estamos no caminho do Senhor, nós diariamente nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos ao Senhor as nossas falhas e vamos ao trono da graça constantemente pedindo que o Senhor nos fortaleça
em nossas fraquezas. Então, quando a Bíblia fala de desvio, ela não fala do crente que peca, mas se arrepende e confessa e busca no Senhor graça para viver de forma diferente. Quando a Bíblia fala de desvio, meus irmãos, a Bíblia nos alerta para algo mais grave, porque é algo mais persistente. O desvio que a Bíblia descreve é uma situação na qual você escolhe e persiste numa condição de desobediência. O desvio sobre o qual a Bíblia fala é aquela situação em que alguém que é um verdadeiro crente, por um determinado período de tempo, escolhe viver no pecado. Seja no pecado de negar Jesus, que é o pecado que Pedro vai cometer, como Jesus vai anunciar em breve, seja qualquer outro pecado persistente. O presbiteriano do século XIX, chamado Archibald Alexander, ele descreve 7 características ou sintomas de um crente desviado. 7. Escute cada uma delas. Se você está desviado da fé, você está gradualmente se afastando de um andar próximo com Deus. Você está gradualmente se afastando de caminhar com Deus em devoção, em piedade, em oração, em obediência. Se você está se desviando da fé, Alexander diz, você perde uma vívida percepção das coisas divinas. Você antes conseguia ver a mão de Deus em tudo. Você antes conseguia experimentar Deus em oração e na leitura da palavra e no culto e nas ordenanças. Mas agora você perdeu essa vívida percepção das coisas divinas. Esse é um sintoma de que você está se desviando do caminho. Em terceiro lugar, Alexander diz, você se torna excessivamente apegado ao mundo e ocupado com preocupações seculares. Esse é um sintoma de que você está se desviando do caminho. Em quarto lugar, você começa a deixar de guardar o próprio coração. Você abre os ouvidos para ouvir conselheiros ímpios. Você abre os olhos para ver coisas inaceitáveis. Você se detém no caminho dos pecadores. Você se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um sinal de que você está se desviando do caminho. Em quinto lugar, Alexander diz, você passa a deixar de cumprir seus deveres devocionais ou passa a fazê-los superficialmente. Você deixa de ler a Bíblia ou a ler somente para marcar um X no seu plano de leitura. Você deixa de orar ou passa a orar apenas de forma superficial. Você deixa de vir ao culto ou passa a cultuar apenas com os lábios, mas não com o coração. Este é um sintoma de que você está se desviando da fé. Em sexto lugar, Alexander diz, você não tem mais zelo pelo avanço do cristianismo. Quando você se desvia da fé, quando você se desvia do caminho de Jesus, você perde aquele fervor de desejar a glória de Cristo ao seu redor, na sua vida e ao seu redor. E por último ele diz, muitas coisas que você antes rejeitava por uma consciência sensível, você agora tolera e defende. Esse talvez seja o sinal mais claro de que alguém já está num estágio de persistente desvio do caminho de Jesus. Você era alguém que antes defendia a sã doutrina, mas agora você começa a fazer concessões. Você era um fervoroso defensor da guarda do dia do Senhor, mas agora você acha justificativas para fazer coisas que você antes considerava inaceitáveis nesse dia. Você ensinava as pessoas a proceder de uma determinada forma, mas agora você tolera e defende aquilo que antes a sua consciência condenava. Ouça o alerta de Jesus nesse texto. O desvio de um crente verdadeiro é uma realidade. Verdadeiros crentes podem se desviar e muitas vezes se desviam dos caminhos de Jesus. Mas não apenas isso. Entenda a seriedade do alerta que o Senhor faz. Desviar-se do caminho de Jesus é algo perigoso e pode ser fatal.
Pense em quantas vezes as Escrituras nos falam com tanta seriedade sobre o perigo de você se desviar do caminho. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Jesus alerta em Lucas capítulo 9, verso 62. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O escritor de Hebreus adverte, citando o profeta Abacuque, em Hebreus 10, 38. Se o justo retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ouça a seriedade do alerta. Quando você se desvia, quando você retrocede, a alma de Deus não tem prazer em você. A nossa confissão de fé diz que quando um verdadeiro crente cai e se desvia do caminho, ele incorre no desagrado paternal de Deus. Deus não tem prazer na alma de um crente desviado. É um perigo real, meus irmãos. E você deve estar alerta aos sinais de desvio em sua própria alma. Mas ouça que junto com o alerta, Jesus oferece aos seus discípulos um grande consolo. Jesus assegura aos seus discípulos, aos verdadeiros crentes, que o desvio deles não é total e nem final. E perceba a diferença. Quando Jesus fala do traidor, quando Jesus fala de Judas Iscariotes, quando ele menciona a situação do falso discípulo, ele diz assim: melhor lhe fora não haver nascido. Melhor lhe fora não haver nascido. Mas quando ele fala com os verdadeiros discípulos, ele diz: depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Para discípulos que estão prestes a se desviar, e para discípulos que já se desviaram, Jesus estende as mãos e diz: estou pronto a receber vocês de volta. Estou pronto a restaurar e reunir vocês no meu seio mais uma vez. Estou pronto a buscá-los, a encontrá-los e a trazê-los em meus ombros de volta para o aprisco. Que consolo, meus irmãos. Talvez algum de vocês aqui já tenha passado por um período desviado do Senhor. Talvez você já tenha passado por uma temporada crendo em falsas doutrinas ou vivendo em pecados escravizadores. E você talvez hoje mesmo ainda se pergunte: será mesmo que eu fui restaurado à comunhão com Deus? Será mesmo que o Senhor me perdoou desse pecado? Será mesmo que depois de ter negado o meu Senhor de forma tão grave e tão absurda, ainda há um lugar para mim no seu rebanho? Ouça as palavras de Jesus em nosso texto. Vós vos escandalizareis, mas eu irei adiante de vós. Talvez você hoje mesmo esteja desviado do caminho do Senhor. Talvez você olhe para dentro de si e reconheça: eu estou frio em minhas afeições por Deus. Eu tenho sido negligente na minha vida devocional. Eu não tenho tido fervor em servir a Deus e a igreja. Eu tenho sido seduzido por pecados que antes eu abominava e odiava. Você diz: já faz tanto tempo que eu estou assim. Eu já não sei mais como fazer o caminho de volta. Você se pergunta: será que eu posso voltar aos caminhos de Jesus? E aqui está a resposta do Senhor: eu irei adiante de vós. Sim, você pode voltar, você deve voltar, e você não pode demorar a voltar. Você deve correr para os braços perdoadores de Jesus. Você deve correr de volta para os pés do trono da graça. E lá no trono da graça, em Jesus, você pode e vai achar nele misericórdia para socorro em tempo de necessidade. Você pode e deve buscar e receber a graça sustentadora de Jesus para voltar a caminhar com ele. Se você começou a se desviar, se você percebe no seu coração que o seu caminho não tem sido reto para com Deus, corra para Jesus e peça a Ele que Ele te restaure, te receba de volta
e vá adiante de você no caminho santo. Infelizmente, meus irmãos, os discípulos, eles não prestam muita atenção na parte final da profecia. Eles meio que ignoram as últimas palavras de Jesus quando ele promete que vai preservar, restaurar e reuni-los após a ressurreição. Tudo que eles conseguem ouvir é a primeira afirmação de Jesus: todos vós vos escandalizareis. E diante dessa afirmação profética de Jesus, Pedro reage. E na reação de Pedro, nós vemos a segunda parte do nosso texto, a presunção que leva ao desvio. Essa segunda parte da narrativa contém basicamente um debate entre Jesus e Pedro, e nós vemos o vai e vem desse debate. Pedro, ele não quer ser incluído no que Jesus acabou de declarar, no todos vós vos escandalizareis. Veja o verso 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro diz, esse todos de Jesus é um todos não inclusivo. São os outros 10. Tem o traidor e os outros 10. Eu não. Um será o traidor, 10 serão os desviados. Eu não me escandalizarei. Jesus retruca Pedro, por assim dizer, com as palavras do verso 30. Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Jesus não apenas reitera que Pedro também vai tropeçar, mas ele dá detalhes de como isso vai acontecer. Jesus usa aquela expressão de solenidade que nós já vimos ele usar várias vezes no Evangelho. Em verdade te digo. Jesus está dizendo, é com certeza absoluta que as palavras que eu vou dizer agora vão acontecer. E Jesus enfatiza que o tropeço vai acontecer muito em breve. Veja que Jesus fala, ele fala do tempo 3 vezes, com 3 expressões. Ele diz hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo. Jesus está dizendo a Pedro, o sol não vai raiar antes que você tenha me negado 3 vezes. Você vai tropeçar tão rápido, mas tão rápido, que isso vai acontecer antes do próximo nascer do sol. Jesus ensina ainda a Pedro que a sua negação, o seu desvio, o seu tropeço, não vai ser algo sutil. 3 vezes você me negará. Pedro continua nada convencido. Veja que no verso 31, na primeira parte, Pedro insiste com veemência e acrescenta que é uma espécie de juramento de lealdade. Ele diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro entende que quando Jesus fala as palavras de Zacarias, Jesus está falando de morte, ele anunciou essa morte várias vezes, ele anunciou a traição, ele acabou de celebrar o sacramento do corpo e sangue. Pedro entende que a morte de Jesus está envolvida nesse assunto. E Pedro então diz, eu estou pronto a morrer contigo. Se o preço de andar no teu caminho for o martírio, estou pronto a fazer isso. E aí não só Pedro fala, agora todos ganham coragem para falar alguma coisa, e o texto termina dizendo assim, a mesma coisa, todos disseram. Nós temos então 11 apóstolos falando com veemência, Senhor, nós estamos prontos a morrer contigo. Depois de Jesus ter dito, todos vocês vão tropeçar. Todos vocês vão se desviar do caminho. Todos vocês serão dispersos e espalhados quando o pastor for ferido. Nós precisamos, meus irmãos, olhar com atenção para o coração dos discípulos, especialmente de Pedro em nosso texto. E nós precisamos usar esse texto como um espelho para vermos o nosso próprio coração. Observe, em primeiro lugar, de onde vem essa presunção de Pedro. É, de fato, presunção. Essa presunção de Pedro vem de um desconhecimento do seu próprio coração pecaminoso. Pedro sabe que é pecador, em termos gerais, mas ele não conhece a profundidade
da corrupção do seu próprio coração. Pedro sabe que ele tem falhas. Pedro tem andado com Jesus por 3 anos. Marcos não narra, mas Lucas narra aquele momento em que, depois de uma pesca milagrosa, Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz: retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro tem plena consciência de que ele é um homem imperfeito, cheio de falhas e fraquezas. Mas ele não olha para o seu coração com clareza suficiente para enxergar que muito em breve, sob pressão, debaixo de perseguição, diante do perigo, ele vai facilmente negar Jesus. Observe ainda, meu irmão, minha irmã, que a presunção de Pedro faz a boca dele se mover mais rápido do que o seu coração. Pedro é esse homem sempre pronto a falar. Quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ele é o primeiro que se levanta e diz: tu és o Cristo. E aqui Jesus diz: todos vocês vão tropeçar em mim. E Pedro se levanta e fala. Não precisamos duvidar da sinceridade de Pedro. Mas Pedro não percebe que a boca dele fala mais rápido do que o seu coração. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Na boca, mas não no coração. Quantas vezes nós temos a mesma presunção em nossa vida? Eu amo o dia do Senhor. Rapidamente o quebramos. A reunião de oração é importante. Facilmente a pulamos. Eu amo a minha esposa. Facilmente eu me iro com ela. Eu crio os meus filhos na disciplina e no temor do Senhor. Facilmente eu ensino para os meus filhos que dinheiro é mais importante do que Deus. Tantas vezes, meus irmãos, o nosso discurso não bate com a realidade que está dentro de nós. Assim é com Pedro. Estou pronto a morrer. Eu queria que você pensasse a ironia do que acontece em seguida, se você conhece a história. Pedro se imagina corajoso ao ponto de morrer com Jesus. Mas nesse mesmo capítulo, Jesus diz: fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus volta e Pedro está dormindo. Nem uma hora você consegue vigiar comigo. Você que acabou de fazer esse juramento de lealdade, de caminhar comigo até a morte. Você me deixou sozinho em oração no meu momento de agonia. E logo depois, quando Jesus é traído e entregue aos seus acusadores, você se lembra? Quem é que põe medo em Pedro? É uma jovem mulher. Uma serva. A palavra grega é de uma garotinha. Esse homem que está pronto a matar e morrer por Jesus. Um adolescente olha para ele no palácio e diz: você é um dos seus discípulos. Pedro diz: eu não conheço esse homem. A presunção do coração de Pedro é impressionante, porque ele se acha o mais corajoso de todos. Mas os joelhos dele vão tremer diante de uma moça. E assim é conosco tantas vezes, meus irmãos. Nós lemos sobre os sofrimentos dos nossos irmãos em outros lugares do mundo. Nós lemos sobre a perseguição e a opressão à igreja. Nós lemos sobre a realidade de tantos cristãos que seguem a Cristo sob ameaça de morte. E talvez você diga: se a perseguição vier no Brasil, estarei pronto a morrer por Jesus. Olha, pastor, meu Twitter é cheio de declarações ousadas por Cristo.
Olha, pastor, eu estou pronto a morrer por Jesus. Veja o meu perfil no Instagram cheio de citações puritanas e reformadas. Olha, pastor, eu sou um crente zeloso por Deus. Veja as minhas redes sociais. Mas aquilo que nós falamos com os lábios, meus irmãos, aquilo que nós escrevemos no teclado, aquilo que nós postamos com os polegares no celular, nem sempre reflete onde o nosso coração de fato está. E é isso que Jesus identifica em Pedro. E é isso que pela palavra o Espírito Santo quer identificar em cada um de nós nessa manhã, em que áreas nós temos sido presunçosos de falar que somos leais a Jesus, quando na verdade nós temos andado longe dele. Em que áreas nós temos declarado que somos obedientes e fiéis, quando na verdade nós temos negado o Senhor. Essa é a presunção de Pedro. Ainda que eu tenha de morrer, eu não te negarei. Essa é a presunção de todos os discípulos. Nós estamos prontos a morrer com o Senhor. Será que essa é a sua presunção também? O sábio de Provérbios alerta. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O apóstolo Paulo também nos adverte em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É muito fácil você se enganar nesse assunto. É muito fácil você, por presunção e autoconfiança, pensar que você está de pé. Você pode se enganar por ideias erradas. Quantas vezes, irmãos, nós dizemos assim: eu sou um escolhido, eu sou um eleito, eu jamais vou me desviar. Mas a nossa confissão de fé diz que eleitos se desviam. A Bíblia diz que predestinados se desviam. Pedro é um eleito e ele se desvia no nosso texto. Não pense que você está fora do risco de desviar-se do caminho do Senhor. Você pode se enganar olhando para os seus dons e não percebendo a falta da graça. Tem muita gente que diz assim: fulano fala bem, fulano ora bem. Nós olhamos para os dons das pessoas e presumimos que dons significam graças. Mas existem pessoas cheias de dons e sem graça no coração. Talvez você olhe para dentro de si mesmo e diga: eu oro bem, eu sei orar, eu sei ler a Bíblia. Mas dons nem sempre são evidências da graça. E você pode se enganar olhando para os seus dons e não percebendo a falta da graça no coração. Você pode se enganar ao se medir pelo padrão de santidade das pessoas à sua volta. Você pode se enganar dizendo assim: não tem como eu estar desviado. Eu vivo uma vida honesta, correta. Eu sou um bom pai de família, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou estudioso, dedicado. Você se mede pelas outras pessoas e deixa de olhar para quando Deus está apontando no seu coração que você pode estar se desviando do caminho. Você pode se enganar ainda achando que vai ser fácil fazer o caminho de volta. Você diz assim: é verdade, tem 3 semanas que eu não oro, mas quando eu quiser voltar a orar, eu volto. É verdade, tem 1 mês que eu não leio a Bíblia, mas quando eu quiser voltar a ler, eu vou ler 12 capítulos, 20 capítulos. É verdade, eu tenho negligenciado o dia do Senhor, mas domingo que vem eu vou melhorar. Você se engana achando que é fácil fazer o caminho de volta. Você pode se enganar de muitas maneiras, e por isso eu suplico a você nessa manhã: não se engane quanto a este assunto do seu desvio. Não se engane com um coração presunçoso, achando que você jamais vai se desviar
do caminho. No livro de Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, Ele mesmo, fala a essa igreja e diz: vocês não fazem a menor ideia de onde vocês estão. Como Michael Kruger, numa igreja católica, achando que está na igreja evangélica da sua infância. Jesus olha para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 17, e diz assim: tu dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas então o Senhor faz o diagnóstico: nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você acha que está tudo bem, mas eu conheço os corações. E eu sei que você está longe do meu caminho, diz o Senhor. Jesus faz um alerta sério a crentes professos que estão desviados. Ele diz: você não sabe qual é a realidade da condição do seu coração, mas eu estou lhe dizendo hoje: o que você chama de riqueza é pobreza, o que você chama de felicidade é infelicidade, o que você chama de visão é cegueira, e você que acha que está vestido, na verdade está nu. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus fala com essa seriedade e severidade. É porque Ele quer oferecer um caminho de volta para pecadores desviados. É porque Ele quer oferecer restauração, reunião e fortalecimento para pecadores que foram para longe dEle. E é por isso que no verso 18 o Senhor continua dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Não se perca nas imagens. O foco da exortação de Jesus é: aconselho-te que venhas a mim. É em mim que você vai encontrar roupa para se vestir, ouro para se enriquecer, roupas para se cobrir, colírio para enxergar. É em mim. Volta para mim, diz o Senhor. Volta para mim, diz o Senhor. Para que você não tenha dúvidas do coração de Jesus, ele termina no verso 19 dizendo: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus fala a crentes desviados. Jesus expõe o pecado de homens como Pedro e os apóstolos. Não para que eles, envergonhados, corram para longe de Jesus, mas para que, humilhados, eles corram para Jesus e se prostrem aos pés de Jesus. Assim foi com Pedro. Você vai me negar, mas depois da minha ressurreição, eu vou receber você de volta lá na Galileia. Assim foi com os outros discípulos. Eles o negaram, se espalharam, se desviaram. Mas depois da ressurreição, Jesus ajuntou todos e disse: paz seja convosco. Eu agora vos envio para o mundo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Vocês que me negaram na hora da minha morte, agora são cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho pelas nações. Assim é que a nossa confissão de fé também diz. Um verdadeiro crente, ele pode permanecer por um período de tempo em pecados graves, em um desvio sério. Mas o desvio de um verdadeiro crente não é total nem final, porque o Senhor o traz de volta. O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele as chama pelo nome. E ele diz: arrepende-te. Sê zeloso. Arrepende-te. E ele dá o dom do arrependimento àqueles que lhe pertencem. Verdadeiros discípulos podem se desviar do caminho, mas Jesus assegura que, por fim, todos os seus estarão onde ele estiver. Esteja alerta ao perigo real de você se desviar do caminho de Jesus.
Esteja especialmente alerta, meu irmão, minha irmã, quando você achar que está imune a um pecado específico. Quando você acha que está imune a um pecado, é quando você está mais vulnerável a ele. Esteja alerta quando a sua boca se mexe mais rápido do que o seu coração se move. E se você já tem se desviado do caminho do Senhor, se você está frio em suas afeições para com Deus, se você tem abandonado o caminho da obediência, se você tem negligenciado os seus deveres devocionais, não retarde o seu arrependimento, não retarde o seu retorno ao caminho de Jesus. E se você tem procurado, sinceramente, andar nos caminhos do Senhor, receba o conforto de Jesus. Ele diz aos seus verdadeiros discípulos: eu vou adiante de vocês. Onde eu estiver, vocês estarão também. Para onde eu for, eu receberei vocês. O Senhor repreende e disciplina a todos quantos amam. Receba hoje a repreensão que o Senhor lhe traz. Seja zeloso, arrependa-se, mas não se esqueça, o bom pastor está pronto para receber você de volta e restaurar você no caminho santo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós temos andado muitas vezes como ovelhas desgarradas. Temos nos extraviado do teu caminho. Dizemos que somos ricos, mas nossa vida interior revela que somos miseráveis, infelizes, pobres, cegos, nus. E misericórdia de nós, Senhor. Abre o nosso coração para receber a repreensão que Tu nos trazes hoje pela manhã. Abre o nosso coração e nos dá o arrependimento. Torna-nos zelosos. Faz-nos voltar ao caminho do qual temos nos desviado. Se temos andado, Senhor, com perseverança, não deixe o nosso coração se tornar presunçoso. Não deixe o nosso coração achar que é a nossa força e o nosso braço que nos mantém de pé. Ajuda-nos sempre a nos reconhecer como pecadores necessitados de Ti. Ovelhas fracas, que só permanecem vivas e saudáveis, porque o bom pastor nos conduz a pastos verdejantes. Ó Deus, torna o nosso coração humilde, para que de Ti jamais nos desviemos, e para que em nossa fraqueza recebamos sempre a força do Senhor. Em nome de Jesus, nosso bom pastor, nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé e cantar o Senhor, Salmo 23, meus irmãos.